Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre a oração dominical, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, dessa noite do dia 30 de novembro, essa noite de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Espero que sua semana esteja correndo bem até o momento. E como nós já estamos aí a um passo do fim de semana, seria já interessante você já começar a pensar, começar a desejar tudo aquilo de bom que você gostaria que acontecesse nesse fim de semana que está muito próximo. E custa nada lembrar que sábado, 3 horas da tarde, nós teremos o nosso encontro para o nosso estudo, onde nós estamos lendo no momento o livro A Casa do Escritor, da Vera Lúcia, e é o terceiro livro da coletânea Patrícia, que começa lá no Violetas na Janela. E você pode ficar à vontade para acompanhar conosco ao vivo a leitura, o estudo do capítulo. Basta que você esteja no nosso grupo do WhatsApp, link aqui na descrição do vídeo, para você estar conosco. E caso você não possa, no sábado, às 3 horas da tarde, basta que você se torne membro daqui do canal. Você clica no botãozinho aí, tornar-se membro, para você ver a gravação a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Você pausa, anota, faz suas anotações e continua o estudo conosco. Então, todos são muito bem-vindos, recomendo demais. É um processo iniciático, no sentido de que você está se preparando, está sendo iniciado para o plano espiritual. E é recomendável para todo mundo que está estudando, que tem interesse na parte espiritualista, na parte espírita, que leia as obras, a coletânea do André Luiz e a coletânea da Patrícia. As duas coletâneas principais que vão ajudar muito, vão te ajudar bastante, não somente na questão do pós-vida, do pós-encarnado, mas aqui mesmo, porque você vai começar a corrigir determinadas coisas que você precisa corrigir aqui e agora, para que você possa ter uma vida melhor agora, e a vida no pós será apenas uma consequência muito boa de uma vida muito boa, de boas decisões, de um bom hábito que você está tendo aqui e agora, tá certo? Então você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, dê uma olhadinha aí no bate-papo, veja como as pessoas estão colocando, para que elas estão dedicando o Evangelho no Lar, e fique à vontade para se inspirar e ver como é que elas estão fazendo, para você também dedicar o Evangelho no Lar para as pessoas queridas e para pessoas não tão queridas assim. É necessário para nossa própria ascensão espiritual,
para a nossa própria limpeza interna, que a gente dedique o Evangelho, dedique nossas orações para as pessoas que nós não queremos nem ver pintado de ouro na nossa frente. É um pedido do Cristo há mais de 2000 anos que a gente combata o mal com o bem. Então, você simplesmente dedicando uma oração, dedicando este Evangelho no lar para uma pessoa que desejou o seu mal, que talvez ainda deseje o seu mal, você está combatendo o mal com o bem. Você está mandando luz onde há sombras, onde há uma energia de baixa vibração. E, além de se proteger, você está evitando de você mesmo estar atraindo coisas negativas para a sua vida, de estar bloqueando muitas bênçãos, muitas coisas boas que já poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, porque você fica aí vibrando, fica desejando, fica feliz quando uma determinada pessoa, uma determinada situação acontece, você fica feliz quando alguém se dá mal. Isso é algo muito negativo. Apesar de você ficar de uma forma feliz, mas é uma felicidade ilusória, porque não dá para ser realmente feliz quando alguém está sendo prejudicado. Quanto antes a gente aprender isso, quanto antes a gente começar a transmutar essa energia, melhor para a gente. Então, vão colocando aí na sua lista de vibração, dedicando o Evangelho no lar para essas pessoas, queridas, não queridas. Coloque suas atividades também, o seu trabalho, né, uma visita médica, tudo aquilo que vocês já sabem. E claro, vão dando like, compartilhando o Evangelho para que mais pessoas possam ter acesso, para que o YouTube veja, entenda a partir dos likes que vocês dão, do gostei que você deixa, que é um conteúdo interessante e que ele vai compartilhar com mais pessoas que têm interesse na questão espiritual, têm interesse ali em Chico Xavier, Allan Kardec e coisas do tipo, tá bom? Conto com vocês. Então, enquanto vocês vão dando like, vamos falar sobre o nosso exórdio dessa noite. O Osho, ele vem comentar sobre a morte pra gente no nosso exórdio dessa noite. Veja só o que o Osho comenta. Não há nada de errado com a morte. Sempre que ela acontece, trata-se de um grande repouso. Quando seu corpo estiver completamente exaurido, a morte será a única coisa necessária. Então ela acontecerá. E você entrará em um outro corpo. Talvez você se torne uma árvore, um pássaro, um tigre ou alguma outra coisa e seguirá em frente. A existência lhe dá um novo corpo quando o velho está exaurido. A morte é bela, mas nunca clame por ela, pois quando você clama por ela, a qualidade da morte muda para suicídio. Então ela deixa de ser uma morte natural. Você pode não estar cometendo suicídio, mas o próprio pedir o torna um suicida. Enquanto vivo, esteja vivo. Enquanto morto, esteja morto. Mas não sobreponha coisas, né? Não deseje essas coisas. Há pessoas que estão morrendo e insistem em se apegar à vida. Isso também está errado, porque quando a morte vem, você precisa partir. E precisa partir dançando. Se você estiver clamando pela morte, até mesmo pensando nela, estará vivo e se apegando à ideia da morte. Trata-se da mesma coisa, na direção inversa. Alguém que está morrendo e se apegando à vida não deseja morrer. E alguém que está vivo e deseja morrer, né? Isso não é aceitação. Aceite tudo o que estiver presente. E uma vez aceito incondicionalmente, tudo fica belo, mesmo a dor, que tem um efeito purificador. Assim, por tudo o que surgir em seu caminho, fique grato. E a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre ser grato com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Né? O único ponto aqui que geralmente
o espiritismo tem uma visão diferente na questão da reencarnação e que o hinduísmo tem uma visão diferente, é exatamente nesse ponto, né, que o Osho comenta que, olha, talvez você se torne uma árvore, um pássaro, né, um tigre, e isso é algo que o espiritismo vem trazer para a gente que é só daqui para frente, né? Você não volta para os reinos que você já passou, né? Esse é um ponto que o espiritismo tem uma diferença do hinduísmo, nesse sentido, de que se você, como espírito, como essência divina, já passou por esses outros reinos, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e agora estamos no nominal, nós, ao desencarnarmos, nós não vamos voltar para os reinos anteriores, é daqui para frente. Então, sim, ao desencarnar, ao morrer, você vai assumir um outro corpo, mas um outro corpo humano, né? Um outro corpo daqui para frente. E, tirando isso, o Osho é muito feliz no que ele comenta aqui para gente, exatamente nesse ponto de que, olha, nunca clame pela morte, nunca clame pela morte, porque você deixa de ter uma morte de qualidade e ela passa a ser suicídio. Não que você vá cometer o suicídio, mas só o fato de você pensar e desejar já se torna algo, né, um problema para você. E nós vimos já em histórias do André Luiz que uma senhorinha tinha passado toda uma vida muito boa, muito solidária, muito caridosa, e nos últimos momentos ali da vida dela, junto com o seu marido, também de longas datas, ela começou a desejar morrer, sair dessa vida mais rápido. E ela, claro, ela não cometeu suicídio, mas só o fato dela desejar, dela pensar isso, o corpo dela começa a trabalhar de uma outra forma. E ela teve momentos difíceis na hora do desencarne, que poderia ter sido totalmente diferente. Mas claro, ela teve todo o amparo porque ela foi uma pessoa muito boa. Ela foi uma pessoa muito boa ao longo da vida. E todo o bem que nós fazemos será nosso advogado em qualquer lugar onde a gente esteja. Então, ela fez o bem e todo o bem que ela fez durante muito tempo a ajudou nesse sentido. Mas ela passou por um momento de perturbação muito grande, porque ela passou a desejar isso. E a gente tem visto tanto, conta da internet, conta de política, muitas pessoas desejando o mal do outro, desejando que fulano morra. Sai uma notícia que fulano está no hospital fazendo operação, alguma coisa, as pessoas ficam logo, né, desejando a morte de fulano. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a pessoa, claro, mas principalmente para você. Porque você, de alguma forma, está desejando a morte de coisas da sua vida. Não estou falando de morte de pessoas, mas de projetos, de muitas coisas que poderiam dar certo na sua vida, mas você jogou essa energia para o universo e ela volta para você. E ela volta mais forte. Tudo aquilo que nós lançamos para o universo sempre volta para a gente. E volta sempre mais forte, porque vem trazendo todos os outros pensamentos, os outros desejos que se assemelham com aquilo. Então tome muito cuidado ao desejar a morte do próximo e, principalmente, desejar a sua própria morte, que como foi o Osho falando aqui pra gente, porque isso deixa de ser uma morte natural. E não dá pra gente ficar concebendo esse tipo de coisa. Enquanto vivo, esteja vivo. Enquanto morto, esteja morto, né? Não pense, não peça por esse tipo de coisa, né? Não peça por esse tipo de coisa. E é claro, tudo é levado em consideração. Tudo é levado em consideração. Uma mãe que de repente tem uma dor muito grande da perda de um filho e começa a desejar que Deus tivesse levado ela, essas coisas, isso é levado em consideração porque ela não está raciocinando direito. Ela está passando por uma dor muito grande. Ela não deseja isso de verdade, mas é uma dor que ela está passando e aí fala esse tipo de coisa, né? Esse tipo de besteira que não
provavelmente não falaria em outro momento. Temos que ter muito cuidado e, claro, buscar corrigir pessoas quando vem com essa ideia. E um outro ponto que o Osho comenta aqui com a gente, e a gente comenta aqui bastante, é o apego. Então, aquelas pessoas, o exemplo que ele dá é maravilhoso, das pessoas que estão desencarnando por doença e se apegam à vida, né? Uma pessoa que está doente e quer viver, e aquela pessoa que é cheia de vida tem ainda décadas pela frente e desistindo da vida. Ele diz, olha, nenhuma das duas situações são boas. Nenhuma das duas situações são boas. Aquela que está morrendo não deve se apegar à vida, deve simplesmente agradecer e partir para a próxima jornada. E aquela que está cheia de vida, muitas décadas pela frente talvez, e entregando, né, entregando a vida, desejando não mais fazer parte daqui. São duas situações que nós não podemos conceber, nós não podemos estar pensando, desejando de forma alguma. Está vivo? Esteja vivo, vá viver, vá distribuir sua energia, sua vida para mostrar o quanto é bonito, o quanto é belo, ser grato pelo voto de confiança que Deus deu a você, de ter colocado você aqui. Quantos bilhões de espíritos poderiam ter encarnado no teu lugar? E logo você pediu, você está aqui, valorize e faça o melhor que você puder, sempre. Uma boa noite para vocês que estão aqui conosco nessa noite do dia 30 de novembro, essa noite de quinta-feira. Espero que você tenha entendido muito bem o recado, né, do que o Osho trouxe para a gente. Nada de ficar pensando besteira, nada de ficar desejando esse tipo de coisa, nem para você e nem para ninguém, né? Cada um colha aquilo que plantou e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Então você que chegou por aqui agora, deixe seu like, compartilhe o Evangelho, se inscreva aqui no canal, torne-se membro para você acompanhar os nossos estudos. Veja se você já pegou a sua água, se você fez ou está fazendo sua lista de vibração, para a gente poder abençoar o maior número de pessoas que for possível nessa noite de hoje. Feito o exórdio, dados os recados iniciais, vamos fechar nossos olhos para falar desse assunto maravilhoso, que nós vamos falar sobre a oração dominical. E esse assunto está lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces. E nessa coletânea de preces, o Allan Kardec, junto com a equipe dele, eles comentam sobre a oração dominical, que é o Pai Nosso. E vai pegando trecho por trecho e dizendo para a gente o que significa cada trecho. Vale muito a pena e será isso que nós vamos fazer essa noite. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus pela bênção dessa noite, agradecer por todas as oportunidades que surgiram ao longo dessa semana. Algumas nós aproveitamos, outras nós ainda não tivemos olhos de ver ou ouvidos de ouvir, mas que a cada momento, a cada dia, a cada entrega do nosso coração, nós possamos aproveitar cada vez mais essas boas oportunidades que Deus, que o nosso anjo da guarda e que tantas outras pessoas de bem colocam no nosso caminho. E que nós possamos, dentro da medida do possível, avançar cada vez mais para a luz, trazendo luz para dentro da gente e trazendo luz ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Provavelmente, essa parte da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo é uma das partes preferidas, uma das partes preferidas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem tanta coisa interessante e principalmente essa sobre a oração dominical. Então, os Espíritos recomendaram que puséssemos
a oração dominical no início desta coletânea, diz Allan Kardec, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. Então, o que o Allan Kardec está dizendo aqui que os espíritos disseram para Allan Kardec? Olha, na dúvida, faça o Pai Nosso. Na dúvida, faça o Pai Nosso. Não sabe que oração fazer? Faz o Pai Nosso. Independente da situação que você está vivendo, você faz o Pai Nosso e ela vai te ajudar em toda e qualquer situação. Porque nessa coletânea de orações, nós veremos orações para todo tipo de situação. Para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão felizes, para pessoas que estão internadas, pessoas que estão passando por problemas, por pessoas para espíritos sofredores. Então, são vários tipos de coletâneas, de partes de oração. E caso você não queira decorar tudo isso, basta que você coloque a sua intenção de eu vou dedicar esse Pai Nosso para os espíritos sofredores. E aí você dedica o seu Pai Nosso para os espíritos sofredores. Eu vou fazer uma prova para um concurso. Vou dedicar uma oração para que o melhor aconteça, para que eu me saia muito bem nessa prova, para que a espiritualidade me auxilie, para que eu me controle emocionalmente e assim eu possa fazer uma boa prova. E aí você faz um Pai Nosso dedicando para isso. Mas lembre-se do que nós conversamos ontem no nosso Evangelho. Você vai orar, vai pedir oração para você, mas, em primeiro lugar, você vai garantir que você fez o que você podia. Não adianta você, por exemplo, você se inscreveu para fazer um concurso, você não estudou nada, e aí chega no Evangelho, chega no lugar e fala, gente, orem por mim. E preciso muito passar nesse concurso, que Deus me auxilie. Olha, entende que a pessoa está querendo um milagre porque ela mesmo não se dedicou nos estudos, não estudou nada e está querendo chegar lá na hora, fazer a prova e por conta das preces passar, né? Ou é uma ingenuidade ou é, né, sabe lá o quê. Então, quando você estudou demais, virou noites estudando, né, se sacrificou no sentido de parou de estar frequentando determinados lugares, se isolou, estudou de verdade e você pede uma oração, olha como é diferente. Olha como é diferente. Você se esforçou e agora você está pedindo que Deus, né, coroe, né, todo o seu esforço, que você é digno de passar. Afinal, você se dedicou tanto. E que talvez ali na hora da emoção, do nervosismo, você esqueça as coisas. Então, você pede serenidade e a espiritualidade vai estar ali te ajudando, auxiliando, te intuindo do conteúdo que você já tem dentro de você, do estudo, afinal você estudou. Fica mais fácil de ser auxiliado nesse ponto, quando nós já temos aquilo que nós pedimos dentro da gente. E é por isso que eu falo para vocês, estudem, leiam livros de ajuda, né, de autoajuda, de autorresponsabilidade, porque é um conteúdo que você já tem dentro de você e a espiritualidade vai simplesmente trabalhar com esse conteúdo, com aquilo que você tem dentro de você para te auxiliar. Como é que você quer ajuda se você não tem aquilo dentro de você? Então, o Allan Kardec, junto com a equipe dele, diz que a oração dominical ela pode suprir por todas as outras. Você não precisa decorar as outras preces que temos nessas coletâneas. Basta que você faça o Pai Nosso e que você entenda o Pai Nosso muito bem. Então vamos lá. Então ele diz: é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo
e para com o próximo. Veja bem, né? Os deveres, ela resume todos os deveres de nós para com Deus, para conosco e para o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Olha que bonito. Você dedicar essa oração, essa intenção para uma pessoa, como a gente faz todo dia aqui no Evangelho, eu peço para vocês, coloque a lista de vibração, dedique o Evangelho a umas pessoas. Olha o que a equipe do Allan Kardec diz. Você colocar a intenção, né, de uma pessoa, para pedir para uma pessoa, é como se você estivesse pedindo para você mesmo. É uma bênção que você está pedindo para você mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa da maioria das pessoas. Por isso, geralmente, é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre é esse um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações de magia. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer-nos se a oração dominical, na sua forma simples ou desenvolvida. Então, nós vamos passar a ter um entendimento melhor de cada parte do Pai Nosso. Então, vem a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Então, Allan Kardec faz a nota. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho da tua sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação. Desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova da paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Então, daquele pequeno trecho, Allan Kardec e a equipe espiritual trouxeram todo esse apanhado para a gente, para que você entenda o que significa Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Outra parte. Venha a nós o teu reino. E Allan Kardec diz, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as observassem. Então, o Allan Kardec, a equipe espiritual do Allan Kardec está dizendo o quê? Olha, se nós aplicássemos essas leis na nossa vida, se nós seguíssemos essas leis, nós seríamos mais felizes. E olha, a gente vive dizendo que quer ser feliz. E nós temos o conhecimento da lei, nós só não a observamos, nós só não a aplicamos na nossa vida. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis.
pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. E aqui eles estão reforçando a lei da causa e do efeito. E, mais uma vez, eu falo para vocês, nós não viemos para cá para ser os vingadores, para a gente estar se vingando de ninguém. Basta que você siga a sua vida, que a pessoa que um dia pensou e fez mal a você, ela terá a colheita dela. E isso será o suficiente. Deus está cuidando dela. E você deve cuidar da sua vida, seguir em frente. Deixa ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele, maquinalmente, se conforma, mas ao homem, além desse instinto, deixa a inteligência e a razão. Também lhe deixa a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. E aí que está o nosso livre-arbítrio, não é? De que nós tenhamos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, para que nós tenhamos o mérito e a responsabilidade sobre nossas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das suas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir no caminho da verdade. Terceira parte da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com relação ao pai, do inferior para o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? E por várias coisas que acontecem na vida, né, as pessoas têm uma grande resistência com essa palavra submissão e que acaba prejudicando o nosso próprio relacionamento com o divino, porque nós acabamos achando que é o mesmo tipo de submissão, é o mesmo tipo, vamos ter o mesmo tipo de desfecho, mas claro que não vai ser. Faz a tua vontade, Senhor. É observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Eu falo para vocês, aquilo que nós fazemos na terra é uma consequência daquilo que nós faremos no céu, né? Faremos no outro lado do plano. Se você obedece às leis de Deus aqui, você vai continuar fazendo no céu. Você vai dar continuidade à sua submissão, à sua obediência e você colherá ótimos frutos disso. Quarta parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste: tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência, na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante ao trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Mais uma vez, coisas que a gente aprende lá
na coletânea do André Luiz. Fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, para o homem, para a mulher, né? Para o ser humano. É uma obrigação. E é uma obrigação que não cessa quando acontece o desencarne. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, porque vai chegar um momento que você não vai precisar descansar. Você vai trabalhar, você vai se ocupar em fazer o bem 24 horas por dia, como a gente tem visto nos nossos estudos. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Situação que nós vemos nos espíritos que estão nos umbrais inferiores. Ajudas o homem da boa vontade, que confia em ti, no que se refere ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Se é para incentivar, incentive, apoie aquela pessoa que está se dedicando, que está trabalhando para ter o melhor para a vida dela. Se você vê uma pessoa sedenta de querer aprender, ajudar, apoie essa pessoa. Não tire o estímulo dela, pelo contrário, mostre para ela que tudo aquilo que ela está fazendo, todo o esforço, todo o desejo de crescer, será recompensado, está sendo visto. E não como a gente tem visto muitas vezes aqui na Terra, de pessoas ociosas sendo mais valorizadas do que aquelas pessoas trabalhadoras. É esse ponto que é chamado a atenção aqui para a gente, exatamente nesse sentido. E veja, isso é uma questão espiritual que a pessoa vai resolver depois. Toda essa ociosidade, essa falta de bom uso dos recursos que Deus emprestou para ela. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido? Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem esses mesmo os abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. É muito bonito que a gente entenda essa parte, porque isso faria com que muitas pessoas parassem de ficar maquinando besteira na cabeça e voltassem para Deus o mais breve possível, voltassem para o caminho da luz o mais breve possível. Quando você desconhece esse tipo de questão de que, olha, não importa o que aconteceu, desde que você volte sinceramente arrependido, a vida continua. A vida continua. Só que tem muitas pessoas católicas que cresceram em religião e que acabam cometendo alguma coisa na vida e acabam se afastando totalmente da religião, da vida espiritual, porque se acham tão impuras que falam, "Ah, mas nenhuma igreja vai me aceitar, nenhum centro espírita vai me aceitar, porque eu sou uma pessoa muito má." Mas olha o que Deus pede pra gente, olha o que o Cristo pede pra gente, de que, olha, se você fizer que nem o filho pródigo, de se arrepender e voltar para casa, você será recebido de braços abertos. Você sempre será recebido de braços abertos por Deus, independente do que você tenha feito. Porque o que importa agora é você ter se arrependido sinceramente, ter se arrependido de coração e comece a construir um futuro totalmente diferente daquele que você vinha construindo anteriormente. Guardem muito bem isso, porque isso você pode lembrar e precisar a qualquer momento. Não só para você, mas para outras pessoas que estão ao seu redor, para que você as incentive de, olha, o seu perdão é sincero? Você realmente se arrependeu do que fez? Sim. Então segue em frente. E nunca mais volte a fazer aquilo. Lembra daquela passagem de Jesus com aquela mulher? Exatamente. Então, antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa, né? Antes da gente reclamar
do que está acontecendo na nossa vida, de reclamar para Deus, se questione se não foi você mesmo que construiu isso, se isso não é obra sua, de que, poxa, eu poderia estar vivendo uma vida diferente, poderia estar numa situação totalmente diferente, mas realmente eu não dei o meu melhor, eu realmente não me esforcei, não quis. Então, não tem do que eu ficar reclamando. Não é justo reclamar, porque, afinal, eu construí isso pela minha ociosidade ou por ter feito coisas no caminho contrário. A cada desgraça que nos segue, a que nos chegue, perguntemos se não teria despendido de nós evitá-la. Mas lembremos também de que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Então veja como ele reforça, né? Nós pedimos ao Senhor o pão de cada dia, isto é, o meio de adquirir. Você não vai pedir um milagre para que as coisas simplesmente caiam do céu para você, mas você vai pedir para que Deus lhe dê as oportunidades para que você, através do seu trabalho, através do seu esforço, você consiga as coisas que você deseja. Se não nos é possível trabalhar, confiamos-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou em outra anterior, pois sois justo. Lembre-se desse ponto. Pois sois justo. Deus é justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhe ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem do bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que houveste por bem nos conceder, que a tua justiça se cumpre, sempre se cumpre, e ninguém a exclui. Que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Quinta parte da oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de saldar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste, por lei expressa, a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Guardem muito bem isso, que a caridade também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por isso a importância daquele passo lá no início do Evangelho de você dedicar o Evangelho, de você dedicar uma oração, colocar na sua lista de vibração o nome daquelas pessoas que você não quer ver nem pintada de ouro na sua frente.
Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo amor, todo rancor. Faz que a morte não nos surpreenda, guardando no coração um desejo de vingança. Escutem bem. Faz que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Que você não chegue no momento da morte, sabe lá quando ela vai acontecer, com desejos de vingança guardado no coração. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faz que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cuja as últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las, sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortaleçam a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendita seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes na vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Sexto ponto. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Vocês têm comentado isso comigo nos últimos dias. Olha, uma boa pedida, vocês dedicarem o Pai Nosso, um Pai Nosso, a esse tipo de coisa. De você, quando começar a ouvir, a sentir esses pensamentos negativos, você para na mesma hora e diz: eu dedico esse Pai Nosso para esses espíritos que estão me sugerindo coisas más. Pense nisso e execute. Dedico esse Pai Nosso a esses espíritos que estão tentando me desviar do caminho do bem, me inspirando maus pensamentos. E aí você faz o Pai Nosso, dedicando a esses espíritos. Tá bom? Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A causa primeira do mal está em nós mesmos. Lembre-se sempre desse ponto. A causa primeira do mal está em nós mesmos. E os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. O que eu tenho conversado com vocês? O que eu tenho conversado com vocês? O que eu falei para vocês ontem no Evangelho. Não adianta você ir lá no centro espírita, tomar passe, Só isso, É preciso que você tenha dentro de você essa absoluta renúncia ao mal, que comece dentro de você todo o processo, todo o trabalho de disciplina para que você pare de ficar fazendo mal,
para que você pare de viver, ter referências de coisas ruins na tua vida. É isso, é esse ponto. Olha o que ele fala aqui pra gente. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Olha, se tem um ponto que eles não conseguem pegar você, eles vão deixar você para lá. Né? Eu comento com vocês. Olha, nenhum obsessor vai vir me perturbar em relação a drogas e bebidas alcoólicas, porque é algo é uma porta completamente fechada para eles. Podem querer me pegar em outras coisas, mas nesses dois pontos é uma porta muito bem fechada, entende? E eles não vão perder tempo com isso. Eles vão atrás de pessoas que são muito mais fáceis para eles nesse ponto. Então, cada imperfeição é uma porta aberta. Tudo que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhe opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Se não partir da gente, começar a fazer exclusivamente o bem. Por isso que falei para vocês ontem, quando alguém fala, o que eu preciso fazer para afastar os espíritos maus, obsessores? Seja uma pessoa boa. Olha o que Allan Kardec está dizendo para a gente. Qualquer coisa que você faça para tentar afastar é inútil. Se você não criar essa inabalável vontade no bem, de você falar, olha, vou fazer tudo na minha vida para ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, em tudo que eu faço. Vou buscar ser o melhor possível. E aí sim, as coisas começam a mudar na tua vida. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão. Não é você fazer o bem uma única vez. É você tomar aquilo como uma nova forma de viver. Não é uma semana, 2 semanas, um mês e depois voltar a fazer as mesmas coisas. É você ter uma nova forma de viver. Porque o mal é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Certo? Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pela voz dos vossos anjos de guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo mal, de todo bem, nada do mal pode gerar. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a de praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos a essa tentação. Recomendo que vocês, depois, dê uma visitinha nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês peguem algumas palavrinhas dessa para compor a oração de vocês, para que vocês peçam para Deus exatamente isso. Olha, né? Por isso, meu Deus, peço a tua assistência e dos espíritos bons, a fim de resistir à tentação, que você possa pedir isso. Ou basta fazer o Pai Nosso. 7ª parte. Assim seja. Que seja de tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-nos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos, e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos,
por todos os que reclamam a nossa assistência, e, em particular, por... E aí você coloca o nome da pessoa. Para todos suplicamos a tua misericórdia e tua bênção. Então, veja como o Allan Kardec, como a espiritualidade, nos dá uma verdadeira aula, né? Uma verdadeira aula sobre a oração dominical. E vale muito a pena. Para mim, uma das melhores partes do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito, muito bom que a gente tenha tudo isso que o Allan Kardec falou para gente, porque toda vez que você for fazer o Pai Nosso de novo, você vai ter toda essa explicação já internamente gravada. E você vai pronunciar o Pai Nosso diferente, né? E terá um outro significado, um outro poder para você, porque você sabe o que significa cada uma dessas partes. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Espero que você tenha gostado do nosso Evangelho no Lar dessa noite
e que você volte lá, dê uma olhadinha, leia novamente o Evangelho segundo o Espiritismo nessa parte. Tenho certeza que quando você fizer o Pai Nosso de novo, será bem diferente. Você vai sentir algo diferente dentro de você. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui no bate-papo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Lembre-se de chamar teu anjo da guarda antes de você dormir. Dizer para ele que você está disponível para trabalhar para a luz essa noite ou que você quer fazer um tratamento, uma terapia, um estudo. Vá dormir pensando nisso, desejando isso e uma ótima experiência para você. Uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.